Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal para falar sobre o grande jogo do Campeonato Brasileiro até aqui. Eu detesto esse rótulo de final antecipada porque aconteça o que acontecer no jogo do Beira-Rio neste domingo, não significa o fim do campeonato para Inter ou Flamengo, nem a conquista antecipada do título, até porque o primeiro turno nem acabou ainda. Então não precisamos rotular jogos para que eles sejam importantes, né? E esse claramente não precisa de nenhum rótulo de final antecipada, mas é o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro até aqui, primeiramente porque opõe dois estilos de jogos diferentes, mas muito agradáveis, né? De times que estão brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, e eu acho que vão continuar brigando dessa forma, embora eu acho que o Flamengo tenha um elenco mais farto do que o do Internacional, mas o Internacional é um time muito bom. Não à toa tem um técnico muito bom, que é o Cudê, que fez um trabalho brilhante no Rosário Central em 2016, fez um grande trabalho no Racing também, conquistando o Campeonato Argentino, uma belíssima contratação da direção do Internacional em substituição ao Odair Hellmann, com uma proposta de jogo completamente diferente. Antes de mais nada, eu quero recomendar aqui um fio que o Bruno Pet postou no Twitter há pouco, né, explicando bem o estilo de jogo do Internacional. Tá perfeito ali, você tem muita coisa interessante, muito legal. É uma das coisas boas que a gente encontra, dentre várias, na rede social também. Então eu recomendo, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? Antes de falar do Internacional, e a gente vai ter análise diretamente de Porto Alegre com a participação do companheiro Marcelo Salzano aqui no canal. Eu quero falar um pouco sobre o Flamengo, a forma como o Flamengo deve jogar contra o Internacional. Acredito que um time mais próximo daquele que a gente pode considerar titular, e eu uso como referência sempre. Se tiver uma final de Libertadores amanhã e o Flamengo for jogar, qual seria o time escalado? Acho que seria um time mais próximo desse que deve enfrentar o Internacional neste domingo no Beira-Rio, jogar às 6h15 da tarde, né? Com o Hugo no gol, o Isla. Na zaga eu acho que ele vai de Noga e Natan, né? Com o Felipe Luiz do lado esquerdo, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, acho que vai começar o jogo, Everton Ribeiro, Pedro. E aí tem várias possibilidades, né? Eu acho que tá mais pro Vitinho, que não necessariamente vai jogar preso ao lado esquerdo. Não tem isso, né, gente? A gente já falou muito sobre o jogo de posição, sobre o que isso implica, e tem de forma decisiva a movimentação dos jogadores em busca do espaço. Não vou voltar nessa história aqui, a gente já falou muito sobre isso em vídeos anteriores neste canal. Então eu acho que o Vitinho, com mais, até pelo fato de ter saído, né, no início do segundo tempo ali do jogo no intervalo, né, contra o Júnior Barranquilla no meio de semana, eu vejo com mais possibilidade de começar esse jogo, né? Podíamos falar aqui do Diego também, mas pelo que se desenhou no jogo contra o Barranquilla, acho que o Vitinho vai começar jogando. Tá muito bem, né? O Vitinho jogando numa posição mais centralizado, né? Principalmente no jogo contra o Corinthians e no jogo contra o Barranquilla também, no primeiro tempo da partida contra o Barranquilla. Pode ter uma troca ali de posição com o Arrascaeta, constante também. O Arrascaeta sabe jogar pelo lado esquerdo, sabe jogar atrás do centroavante, sabe jogar como centroavante também. Não gosto do termo falso 9 aqui, mas tudo bem, quem usa não tem problema, só eu não gosto de falar. Mas eu acredito que o Flamengo jogará dessa forma, né? E acho muito importante a entrada do Thiago Maia, né? E ficou claro no jogo contra o Barranquilla que o Thiago Maia é o dono da posição agora, né? Porque Thiago Maia, Felipe Luiz e o Ilharão estavam pendurados. Até debati isso com o companheiro André Rocha numa conversa anterior à gravação daquele vídeo. E como o Flamengo não tinha jogadores daquela posição, né, de primeiro homem de meio de campo, eu não gosto de falar volante, cabeça de área, mas porque todos são meio campistas, né, com funções de marcação e construção de jogadas. Mas como o Thiago Maia estava pendurado e o Arão também, ele teve que sacrificar um. E ele sacrificou o Ilharão. Então mostra que o Thiago Maia vai ser titular nesse jogo contra o Internacional. E eu gosto do Thiago Maia como titular desse time, também é um jogador muito importante, né? Pode jogar pelos dois lados, auxiliando a criação de jogadas. É um jogador mais físico que o Arão também, o que vai ser muito importante nesse jogo contra o Internacional, tá? Agora eu vou acionar diretamente de Porto Alegre o Marcelo Salzano, que vai contar pra gente qual é a provável escalação do Internacional, uma defesa desmantelada para essa partida contra o Flamengo, e falar dos pontos fortes e pontos fracos da equipe gaúcha. Vai lá, Salzano! Marcelo Lomba, Heitor na lateral direita, a zaga de Rodrigo Moledo e Zé Gabriel, o substituto de Vitor Cuesta, na lateral esquerda, Wendel. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e também Marcos Guilherme. Eu estou apostando na escalação desse jogador no início. Na frente, o Thiago Galhardo, o grande destaque da equipe, e Abel Hernandes, o centroavante.
Pontos fortes do Internacional que cabe destacar: a intensidade da equipe de Eduardo Cudê. Se o Flamengo não tomar cuidado, pode se dar mal domingo aqui no estádio Beira-Rio. Claro, a grande fase de Thiago Galhardo, que atravessa um momento iluminado. A zaga rubro-negro carioca precisa ter todo cuidado com este jogador, além de Edenilson, que está recuperando seu bom futebol, e também Patrick, que atravessa uma grande fase. Destaco como ponto fraco da equipe colorada a defesa, até porque leva gols muito bobos ao longo das partidas, e Zé Gabriel, nesse momento, é um jogador que atravessa altos e baixos. Então, por ali, o Flamengo pode explorar esse jogador para tentar um bom resultado aqui em Porto Alegre. Estas são as principais informações do Inter, aqui direto da capital gaúcha. Grande jogo domingo contra o Flamengo. Um abraço, Bernardo. Muito obrigado, Marcelo Salzano, falando sobre esse problema defensivo do time do Internacional. Eu acrescento a isso, né, os dois laterais, o Heitor e o Wendel, com perfis diferentes, né? Um muito jovem, o Heitor tem 19 anos, o Wendel é um cara mais experiente, de 32 anos, eu acompanhei muito no Corinthians, né? Aliás, o Guilherme Arana vira titular do Corinthians a partir do momento que a equipe paulista negocia o Wendel com o Internacional. O titular da posição é o Moisés, mas que não vai jogar, né? E são dois jogadores que não têm a característica principal na capacidade técnica deles, o apoio, tá? O Heitor, aliás, é um jogador, isso tudo bem, faz parte do pacote Juventude versus precisar escalar, uma vez que não tem o Rodinei, não tem o Sarabia. O Rodinei e o Sarabia por razões diferentes. O Sarabia está machucado, o Rodinei não pode jogar. Mas o Heitor é um jogador que marca melhor, mas é muito irregular, né? Eu comentei um jogo dele contra o São Paulo em que ele não foi bem. Em contrapartida, fiz um outro jogo contra o Red Bull Bragantino em que ele foi o melhor em campo, tá? Depois do Galhardo, né? No time do Internacional, um jogador muito irregular ainda, mas que tem como ponto forte talvez a marcação, a exemplo do Wendel, que, como o Bruno Pet diz nesse fio já recomendado aqui no vídeo, pode participar bastante da saída de bola, né? Eu não gosto, embora o Cuesta não mantenha o mesmo nível de 2019, ou talvez da primeira parte da temporada 2020, eu acho o Rodrigo Moledo um zagueiro que é mais facilmente envolvido por tramas rápidas de ataque, um jogador mais físico, né? Eu particularmente, tanto que ele perde espaço após a chegada do Cudê. Ele era titular absoluto ao lado do Cuesta, né? Com o Odair Hellmann, depois ele não era titular, primeiramente jogando Bruno Fux e Vitor Cuesta, depois o Fux vai para o CSKA e o Zé Gabriel jogando mais, né? O Zé Gabriel também é um jogador irregular, como disse aí, o Salzano foi expulso no jogo contra o São Paulo, ainda é um zagueiro que alterna altos e baixos. Então eu acho que esse problema defensivo do Internacional, essas várias mudanças defensivas do Internacional podem ser um convite de fato ao ataque rubro-negro. Vai ter que tomar muito cuidado, como já lembrou o Salzano, com a intensidade desse time do Internacional do meio para frente. Você não vai ver jogadas muito plásticas do time do Internacional, mas vai ver muita pressão, muita relação. Eu gosto muito do Edenilson e do Patrick. O Patrick melhorou sob a batuta do Cudê, jogando bem pelo lado esquerdo. O Lindoso ganhou a posição do Musto, definitivamente, é o titular desse time. E o Galhardo numa fase espetacular no ataque, me parece que jogando ao lado do Abel Hernandes, né, que foi o jogador que chegou, foi contratado para substituir o Guerreiro, né, o Guerreiro que sofreu uma lesão gravíssima naquela partida contra o Fluminense. Beleza, pessoal? Muito obrigado. A qualquer momento, mais um vídeo neste canal e também falando sobre Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, a gente pode falar também sobre Atlético Mineiro. Tem muita atração nesse Brasileirão. Beleza? Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.